Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também no Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como também estão acostumados que a gente sempre recebe uma pessoa de destaque aqui na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver esta conversa. E hoje a conversa vai ser para lá de agradável, porque eu estou aqui com meu amigo, sociólogo e diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarujá, o Zoel Garcia Siqueira. Já estamos aqui nos ajeitando, acertando a cor da camisa e já voltamos já para o início da entrevista, que é rapidinho o intervalo. Fica com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarujá, Zoel Garcia Siqueira, quem eu agradeço. Não errei o nome hoje, dessa vez eu não inverti, né? Zoel Siqueira Garcia. Obrigado. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim sempre é uma grata satisfação participar, porque, como você falou no início, é uma conversa muito agradável. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você, como ser humano, e leio os seus artigos e... Claro, a grande maioria eu concordo, alguns eu discordo, mas isso faz parte do processo, né? Mas eu sempre venho no teu programa assim, com uma alegria muito grande, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer aqui uma discussão bastante positiva. E eu para explicar para o telespectador, eu falei do sobrenome porque eu sempre errei a ordem do sobrenome do Zoel, não tem jeito, agora eu acho que eu aprendi. Você erra a ordem do sobrenome. Mas como eu sou oriundo de uma família de 7 pessoas, os 7 são com Z, muitos, mas muito mesmo, erram o primeiro nome. Me chamo de Zoélio, me chamo de Zoênio, me chamo de Zélio. Só não me chamo de Zeira e de Zaira. Até de Zenon também, que é o meu pai, me chama. Mas isso nós já estamos acostumados e, na realidade, para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação me confundir com meus irmãos. E quem dera, me confundir com meu pai. De onde vem isso, da tua família ser tudo com Z? Diz o meu pai, Valdir, que meu pai é do sul e a minha mãe é do norte. Aí o meu pai foi para o sul, foi para o norte, foi para Belém do Pará, e diz ele, conheceu a mulher da vida dele, e a mulher da vida dele tem um nome que a inicial é o dele, ele não poderia colocar o nome do filho dele de José, de Maria, de João, tem que ser tudo com Z. Isso são explicações do meu pai. Agora, da onde que ele tirou, o meu especificamente... Não sei. Bastante espirituoso. Bom, vamos lá. Joel, você integra a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarujá e que começa mais uma campanha salarial, agora de 2016. Queria te perguntar, está previsto algum confronto, quando eu quero dizer confronto de ideias, de batalha de números, como ocorreu em anos anteriores? Como é que está a campanha salarial desse ano? Dá para se fazer um apanhado geral?
No mundo sindical, o confronto vai sempre existir. Claro. Mas não é esse confronto bélico, mas confronto de ideias, de números, como você muito bem colocou. Mas realmente nós fizemos a nossa assembleia no final do mês de janeiro. E o que foi retirado na assembleia já foi encaminhado para a administração. A administração já nos respondeu e, felizmente, a resposta da administração está muito próximo do que foi retirado na assembleia. Por isso que nessa semana que nós estamos vivendo, haverá uma assembleia no sindicato para que a gente possa definir, porque nós precisamos trabalhar contra o tempo nesse ano em razão da legislação eleitoral. Como a database nossa é no dia 1º de abril, nós acreditamos, nós contamos para que já nessa semana a gente possa concluir isso e na próxima semana já encaminhar o resultado da Assembleia, que eu pretendo que seja um resultado positivo para que a gente já possa incluir, a partir do mês de abril, na folha de pagamento de todos os servidores. E a proposta precisa ser aprovada na Câmara ainda. Eu costumo dizer que nesse mundo profissional que eu tenho participado, eu nunca participei de uma instituição tão democrática quanto o sindicato. Porque no sindicato, quem decide as ações não é a diretoria, quem decide as ações são os associados. E é uma assembleia. E é essa assembleia que decide. Muitas vezes, a assembleia decide um determinado assunto que a diretoria é contra. Muitas vezes, a assembleia aceita uma proposta que a diretoria também aceita. Muitas vezes, a diretoria aceita uma proposta e a assembleia não aceita. Mas o que nós temos que seguir é o que a assembleia determina. Por isso que eu costumo dizer, por isso que eu falo, e pela minha experiência, é um processo extremamente democrático. Existe todo um preconceito no mundo sindical, mas é extremamente participativo, é extremamente democrático e extremamente importante. Se a gente sofre com o sindicato, sem o sindicato, Valdir, seria pior ainda. Certo. E com toda essa crise econômica que atinge não só a cidade de Guarujá, mas também o país inteiro, a economia um todo, já tem previsão? Há possibilidade de aumento, de reposição inflacionária? Como é que está? Sim, há possibilidade de aumento, certo. Inclusive há possibilidade de aumento real. Certo. O que está em questionamento ainda, Valdir, e aproveitar a audiência do seu programa, e discutir a questão da incorporação do abono. Certo. E se for possível, a gente também pretende resolver nessa próxima Assembleia essa questão da incorporação do abono. Porque se nós aceitarmos a incorporação do abono junto com a proposta de aumento da administração, nós vamos ultrapassar a inflação dos últimos 12 meses. Aí, por isso que nós estamos dizendo que esse ano, talvez a gente consiga alguma porcentagem de aumento real. Mas isso quem decide é a Assembleia. O abono é de R$160? O abono era de R$200. R$200. Só que a administração propôs incorporar esse abono. Esses R$200 é o salário. Mas não é R$200, porque dependendo do teu salário base, esses R$200 é um valor a mais ou um valor a menos. Então a administração propôs incorporar 1,9%. Né? No salário todo? No salário base de todos. A vantagem é que o abono de R$200 não entra no cálculo das férias, do 13º e da aposentadoria. Quando você incorpora essa porcentagem de 1,9%, isso passa a fazer parte do teu salário base, e isso você leva para a sua aposentadoria, para o seu 13º e para as suas férias. É isso que precisa ser discutido. Como existe no nosso município 2 sindicatos, o Sindiserv e o Ciproem, o Ciproem ele não precisa da Assembleia para aprovar esse 1,9%. O Sindiserv organizou 2 assembleias. Eu, particularmente, como diretor do sindicato, por isso que eu falo que quem decide não é a diretoria, eu, particularmente, sou a favor da incorporação de 1,9%. Mas quem decide é a Assembleia. Nós fizemos 2 assembleias e as 2 assembleias rejeitaram. E tem um projeto de lei na Câmara Municipal que diz que os vereadores só vão votar quando os 2 sindicatos entrarem em acordo. Entendi. Como o Ciproem é a favor e o Sindiserv é contra, até hoje, desde agosto do ano passado, esse 1,9% não foi incorporado e também nós não recebemos mais os R$200 de abono. Ficou pior. Ficou pior. Então, é isso que nós queremos nessa nossa próxima Assembleia, é também discutir isso daí. Porque se na Assembleia for definido que nós vamos incorporar esse 1,9%, na realidade, a partir de abril, o servidor vai ter um aumento de 12,57% de aumento no seu salário base. Repito, Valdir,
12,57% de aumento. Nesses tempos de crise... E a questão de 1,9% retroativo a agosto do ano passado, nós vamos discutir também com a administração para que haja o pagamento retroativo. Como você muito bem falou, desde quando eu estou no sindicato, eu tenho viajado bastante para o interior do nosso estado, e nós estamos vindo percebendo a situação de alguns municípios que são caóticos, e que eu tenho certeza que se chegar lá para eles, de que nós estamos não aceitando um aumento de 12,5%, eles ficam malucos. Então, de maneira racional, nós vamos deixar a política partidária de lado, vamos deixar a política sindical de lado e vamos discutir a vida do servidor. Porque o servidor público municipal não tem bandeira política. A bandeira política é melhorar os seus benefícios, não só na questão salarial, mas nas melhores condições de trabalho também, que isso está sendo discutido, que foi retirado na Assembleia do final de janeiro. A gente fala 1,9, assim, parece pouco, né? Assim, então você está somando a reposição inflacionária, somando os reajustes do salário, 12,5% praticamente no momento atual, porque é fácil, é uma conta aritmética, né? A economia está mal, as empresas diminuem sua produção, diminui a carga tributária, diminui a receita das prefeituras, né? Exatamente também, isso. Todo mundo tem que entender essa espiral aí, né? A Prefeitura de Santos propôs 11%, foi aceito. A Prefeitura de Peruíbe, a administração propôs 7%, o sindicato pediu 10%. Ainda estão em discussão e estão em greve lá em Peruíbe. Aqui no município, na realidade, o que a Assembleia propôs, a administração aceitou. A única discussão está aí em relação à incorporação do abono. Mas o que foi tirado na Assembleia no final de janeiro, a administração aceitou. Só houve uma pequena diferença na questão do auxílio alimentação, que hoje nós recebemos 520 e nós propusemos receber 600. A Prefeitura propõe 575, que não está muito longe. E também a questão do subsídio de auxílio aos guardas municipais, aos agentes de trânsito e aos vigias, em relação à compra do seu uniforme. E eles pediram 160 e a Prefeitura está oferecendo R$156. Então está muito próximo do que a Assembleia propôs. Então é por isso que eu estou pedindo para que os nossos associados, os nossos funcionários da Prefeitura compareçam à Assembleia e de maneira racional decidam pela aprovação ou pela rejeição, mas de maneira racional. Porque racionalmente, Valdir, você não vai abrir mão de um aumento de 12,5%. É verdade. Ô Joel, nos últimos dias essa questão toda aí do funcionalismo, antes de entrar na questão dos comissionados, na questão da ação direta da ADIM, que exigiu aí uma reforma, houve uma discussão em torno da gratificação de desempenho individual dos 6%. Uma gratificação que todos os funcionários recebiam, inclusive os não concursados. Me parece que ficou ponto passivo que os não concursados não receberão mais os 6%, mas os concursados sim, desde que a administração vai estabelecer os critérios por decreto. Realmente, Valdir, o que foi retirado, vou deixar bem claro aqui, o que foi retirado foi dos cargos comissionados. Daqueles funcionários que não prestaram concurso público, foi retirado os 6% de GDI. Dos funcionários de carreira, foi mantido os 6% de GDI. O que vai acontecer é uma regulamentação, porque se você, por exemplo, na educação já existe essa regulamentação. Se você faltar um dia, você não perde os 6% de GDI, você perde uma porcentagem desses 6%. Se você faltar, proporcional. Isso aqui não ocorria com as outras categorias. O que vai ocorrer é uma regulamentação. Porque se você faltar um dia, você perde 6%. Então, o que o servidor vai fazer? Então eu não vou faltar um dia, eu vou faltar 10 dias, porque eu já vou perder. O que vai ocorrer é essa regulamentação. Mas deixar bem claro que o funcionário de carreira não perdeu o GDI. Poderá perder, Valdir, se você me permitir, é a questão de uma outra ADIM, uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que os dois sindicatos, tanto o Sindiserv quanto o Ciproem, contrataram uma assessoria jurídica em São Paulo, a mesma que o Sindiserv contratou em 2008, porque em 2008 também teve um caso muito parecido. O Sindiserv, com o dinheiro dos associados, contratou essa assessoria e conseguiu derrubar a ADIM.
nós ainda não conseguimos derrubar essa DIN. Mas o que está acontecendo é que toda semana está tendo julgamento, nós estamos acompanhando, e esse julgamento está sendo suspenso para outras datas. E o que é essa outra DIN? Essa outra DIN é uma ação que um vereador e um munícipe entraram contra alguns benefícios da Lei 135. A Lei 135 é o Estatuto do Servidor Municipal. Aí nessa lei, nessa DIN, discute sim os 6% de GDI, os cargos de direção da educação, discute o GAP, que é um benefício para os médicos, discute os 30% que a Guarda Civil recebe como periculosidade, como auxílio de vida. Isso tudo, se continuar do jeito que está caminhando, isso tudo vai ser obrigado a ser retirado. Mas nós estamos conseguindo combater, defender oralmente lá em São Paulo, e nós estamos conseguindo prorrogar essa decisão, mas a próxima data que vai ser feita a análise dessa DIN é no dia 30 de março. Tá? Porque isso daí já era para ter sido julgado desde fevereiro. Mas como nós contratamos uma assessoria, nós estamos acompanhando, o jurídico do sindicato está acompanhando, e toda semana tem o desembargador que se encontra ainda não possibilitado de votar, ele pede adiamento para a próxima sessão. E como essa semana agora é uma semana curta, a próxima sessão do Tribunal de Justiça de São Paulo será só na semana que vem. E no dia 30 também será julgado. Se nós não conseguimos reverter isso, alguns desses benefícios deverão ser retirados da Lei 135. Só que nós temos um prazo provável de 120 dias a partir da decisão do Tribunal de Justiça para adequar essas mudanças. E nós acreditamos que alguns realmente nós teremos que retirar da Lei 135. O que está bastante claro é que o GDI seja pago para quem for merecedor. O nome já diz, é gratificação por desempenho individual. Então, é exatamente isso. A pessoa falta no trabalho. É isso que o Judiciário questionou. Essa regulamentação. Como eu já te disse, Valdir, a educação já tem essa regulamentação. Agora, vamos regulamentar para as outras funções, para os outros cargos. Claro. Ô, Joel, e com toda essa polêmica e a DIN, a decisão do Tribunal de Justiça que impôs a necessidade de uma reforma administrativa, quem ganhou nessa história? O funcionário público concursado pode dizer que teve alguma vantagem nessa história toda? Valdir, eu acredito que a administração, chegando muito próximo do que nós retiramos na Assembleia, é um sinal de que nessa reforma administrativa que o Judiciário obrigou a chefe do Executivo a fazer, eu acredito que houve um enxugamento da folha. E ocorrendo esse enxugamento da folha, houve uma possibilidade da atual administração aceitar o que foi retirado na Assembleia. Porque a mesma proposta de aumento da Assembleia, a administração aceitou. Nos 6 anos que eu estou no sindicato, é a primeira vez que o valor que foi proposto na Assembleia, a administração aceitou. Então, eu acredito que já é um sinal que houve um enxugamento da folha e, além disso, houve um aumento do número de funções gratificadas. E isso é positivo para o servidor de carreira, porque função gratificada só é exercido pelo servidor de carreira. E isso é que o sindicato sempre luta e sempre luta para que seja valorizado o servidor de carreira. Eu acredito que os agentes políticos, os futuros prefeitos que terão interesse em administrar nossa cidade, têm que olhar com mais carinho para a qualificação dos seus servidores municipais. Não tem a necessidade de você buscar em outros municípios, em outras cidades, em outro estado. Porque se olhar para a sua casa, se olhar no quadro de funcionário de carreira, eu tenho certeza, Rodrigo, que nós temos funcionários competentes para assumir qualquer secretaria, as que existem e as que forem criadas. Exatamente. Essa é a leitura que dá para se fazer, né? Que o funcionário o funcionário que está lá já há 20 anos na prefeitura, ele é muito mais conhecedor da máquina, da estrutura da máquina, das possibilidades e das impossibilidades do que qualquer pessoa que vier de fora. Né? Sim, exatamente isso. É por isso que eu chamo a atenção para os agentes políticos. Né? Porque os agentes políticos têm hábito de fazer acordos de governabilidade e convidar pessoas do mesmo partido político, mas de outras cidades. E isso prejudica a valorização dos nossos servidores. E o sindicato acompanha isso. Por isso que nós acreditamos que com o aumento do número de funções gratificadas, nós acreditamos que
obrigatoriamente, essas funções gratificadas têm que ser ocupadas por servidor de carreira e haverá a valorização do servidor de carreira. Tá certo. Bom, vamos aguardar. Então, essa semana o sindicato vive aí momentos de assembleia, de encontros também de contraproposta, vai levar para a prefeitura. Essa semana é um pouquinho mais curta em função da Semana Santa. Talvez na semana que vem alguma novidade, fica à disposição para divulgar depois aí o resultado e qualquer outra necessidade. Nós agradecemos e espero que a gente divulgue o resultado positivo para todos nós. Com certeza, o importante é isso. Eu queria aproveitar sua formação de sociólogo, como eu sempre faço, a gente não para de... Esse país virou uma montanha-russa de idas e vindas, de altos e baixos aí, com uma série de acontecimentos que muita gente não imaginou que ia viver, tantos acontecimentos, muita gente não imaginou que ia haver empresários e políticos presos, como temos visto. E eu queria explorar um pouco seu conhecimento aí, sua formação social, eu só queria fazer isso depois do intervalo comercial, se possível. Claro, quem sou eu, mas eu vou tentar aqui, junto com você, tentar passar as nossas opiniões, passar a minha opinião. Tá certo. Voltamos já depois do intervalo comercial com o segundo bloco da entrevista com o Zoel Garcia Siqueira. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos para o segundo bloco do programa com o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guarujá, o Zoel Garcia Siqueira. Aqui no primeiro bloco enumerou aí a série de decisões da Assembleia e também de proposta da administração municipal visando essa campanha salarial de 2016. Em Guarujá todo mundo está acostumado com aquelas campanhas polêmicas e ameaça de greve, que ali e tal, aquele jogo de empurra, o jeito que a gente fala de cada um puxando a corda para o seu lado, aquela queda de braço, né? Mas esse ano, segundo as palavras do Zoel, a previsão é de uma campanha salarial tranquila, visto que o que a Assembleia está pedindo é praticamente o que a administração está oferecendo. Então, durante essa semana aí, a categoria vive algumas assembleias e a previsão é de que tudo chegue ao consenso aí. E também falamos no primeiro bloco sobre a valorização que o servidor passa a ter com essa nova estrutura administrativa, a redução de cargos de confiança, aqueles cargos de comissionados que o prefeito pode nomear sem necessidade de concurso público, e a consequente valorização do servidor público concursado, que terá agora a oportunidade de galgar degraus aí na sua carreira, usando as palavras do próprio Zoel. Quem conhece melhor a administração municipal, se não o servidor público que já está lá, há um tempão e tem capacidade, como o Zé disse, para assumir qualquer secretaria existente e as que venham a ser criadas. Aí eu terminei o primeiro bloco pedindo que a gente voltar no segundo bloco falando de todo esse momento vivido pelo país.
que está acontecendo com o Brasil, Zoel Garcia, sociólogo Zoel Garcia Siqueira? Isso é consequência da democracia. Certo. É consequência da liberdade. O Brasil está amadurecendo. Isso, perfeito. As nossas instituições, e eu torço para que as nossas instituições democráticas se fortaleçam mais ainda. Né? E nós temos que discutir esse período, Valdir, de maneira racional, não de maneira emocional. E eu vou aqui ler a primeira página do jornal Assunto Cidade, que olha o que publica, o que fala aqui: grampos e denúncias levam o país a confrontos e incerteza. Grampos e denúncias. Então nós temos que entender que no regime democrático nós não podemos prender A, B ou C com base em denúncias. Nós temos que voltar um pouquinho na história do nosso país e entender que antes de 1985, quando nós vivíamos numa ditadura, desculpa a expressão chula, a caguetagem era uma coisa normal. Né? O meu fulano é socialista, o meu fulano é comunista, o meu vizinho ali, o meu amigo lê Marx, na biblioteca dele tem livro de capa vermelha. Aí a denúncia gerava presídio, tortura, gerava medo. Com a democratização do país, com a Constituição de 88, nós tivemos uma atenção muito grande a isso. Nós não estamos aqui discutindo que as pessoas que são corruptas não deverão ser presas. Tem que ser presas. Mas as denúncias têm que ser comprovadas. Claro. Se você me permitir, Valdir, há 2 semanas atrás, desconfiaram de 3 moças que estavam invadindo prédios aqui na nossa região, e as câmaras de alguns prédios conseguiram identificar. A polícia prendeu as 3, mas meia hora depois elas estavam soltas. Por quê? Porque não foi dado o flagrante. Denúncia é uma coisa, você ter o indício concreto daquilo é outra coisa. Então nós temos que entender que nós vivemos num país democrático, e que nesse país democrático nós temos pleno direito à defesa. E o pleno direito à defesa nos dá direito a nos defender com base em denúncias. É isso que eu entendo hoje, entendeu, Valdir? Nós vivemos um período de liberdade e de democracia muito grande, só que nós estamos sendo invadidos de denúncias sem embasamento legal. E aí o que acontece? O próprio judiciário que libera todo esse processo, quando chega lá para prender, ele sabe que não havendo provas concretas, e não pode fazer nada. Aí o que acontece? A gente costuma dizer que as pessoas que são contra A, B ou C, depois que você vê eles na televisão sendo denunciados e não comprova e ele é solto, aí você fica insatisfeito, aí isso é uma bagunça, por isso que no regime de exceção era melhor. Pelo amor de Deus, defender um regime de exceção, defender um regime de falta de liberdade, é só quem não conhece, é só quem não viveu um regime de falta de liberdade. Né? Então, eu acredito, Valdir, que isso é um processo de fortalecimento de nossas instituições. Agora, claro, a gente não pode nos basearmos em denúncias. As denúncias têm que ser comprovadas. Eu posso falar isso muito à vontade. Eu respondi um processo do Ministério Público, a imprensa divulgou que os meus direitos políticos seriam cassados, que os meus bens seriam... 2 anos depois, eu comprovei que esse julgamento do Ministério Público não tinha prova, não tinha razão nenhuma. Né? Só que depois, infelizmente, a imprensa não divulgou da mesma maneira que divulgou quando fui acusado de desvio de dinheiro na administração pública. E aquela coisa, né? A primeira impressão é a que fica. Né? Exatamente isso. Tá? Então, quando se faz uma denúncia, essas denúncias têm que estar muito próximas da verdade. Isso é a delação premiada. A delação premiada, para você fazer parte da delação premiada, você tem que o que você está falando tem que estar muito próximo da verdade. Não pode ser em cima de suposições. Agora, o judiciário está assumindo um papel de protagonismo, né, em todo esse processo. Né? A gente não vê mais assim, toda segunda-feira, começa toda semana, tem uma novidade, cada vez tem uma novidade. E o judiciário, ao que tudo indica aí, atendendo aos anseios da população, como a própria classe política nem sempre atendeu, né? De maneira emocional, não de maneira racional. Porque Montesquieu,
foi o criador dessa divisão de poderes, ele propôs que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, sejam harmônicos, tenham a mesma força, o mesmo poder. A partir do momento em que um desses poderes se sobrepõe ao outro, nós vivemos mais uma democracia. Então, como você colocou, que o judiciário é que está iniciando, que está sendo protagonista, está rompendo essa harmonia de poderes. Tá? Nós estamos dando poder muito excessivo ao judiciário. Aí nós estamos, o que os agentes políticos falam de judicialização da política. Tá? Então, nós estamos dando muito poder para um poder que, na realidade, deveria ter o mesmo poder que os outros 2. Porque eu fico muito à vontade de falar aqui, Valdir, que Montesquieu, quando propôs essa divisão de poderes, o nome já disse, dividir os poderes. Porque antes disso, quem mandava era o rei, era um governo absolutista. Agora não, agora nós vamos propor a divisão de poderes, aí nós criamos o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas esses poderes, eles têm que ter no mesmo nível. Quando o executivo se sobrepõe ao legislativo e ao judiciário, nós temos uma ditadura. Quando o legislativo se sobrepõe a esse, nós temos uma ditadura do legislativo. E quando o judiciário se sobrepõe a um desses poderes, nós também temos uma ditadura do judiciário. Correto. Não pode haver. O próprio judiciário também tem que ter limitações. E o que nós estamos percebendo é que não está havendo limitações no judiciário. Aí, de maneira emocional, não de maneira racional, de maneira emocional, nós estamos parabenizando essas ações que estão fugindo de um regime democrático. Entendi. E o reflexo disso, Joel, na população, assim, essas mobilizações que no final de semana passado, retrasado, chegou a reunir aí milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, e depois, no dia 3, 4 dias depois, vão mais milhares aí, centenas de milhares de pessoas às ruas. Um é a favor do governo, outro é contra o governo, e isso com reflexos até na vida pessoal, até no cotidiano das pessoas. Até no seu relacionamento social, né? Só relacionamento social, tem tio brigando com a sobrinha, amiga brigando com amiga, quer dizer, tá criando um clima assim, de animosidade entre as pessoas. Né? Valdir, mas... Ao mesmo tempo em que é positivo no sentido de mobilizar. No processo democrático, isso é importante. Né? Um dia foi feita uma manifestação daquelas pessoas que são contra o governo federal. No outro dia, houve manifestações das pessoas que são a favor. Isso é bonito no processo democrático. Agora, nós temos que analisar com bastante calma o que a imprensa divulga nisso. Eu li essa semana na Carta Capital que quando se fala que no dia 13 foi a maior mobilização da história do Brasil, foram 3 milhões de pessoas no Brasil todo, e isso foi maior do que os 100 mil que fizeram manifestação contra a ditadura, que foi maior do que os 150 mil da Direta Já. Numericamente. Só que são duas questões. Primeiro, hoje nós temos 200 milhões de habitantes. Certo. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos 120, 130 milhões de habitantes. E você fazer manifestação agora, no regime democrático, é uma coisa. Com WhatsApp, com Facebook. E você fazer manifestação dos 100 mil na época da ditadura, era completamente diferente. Exatamente. Então, olha só, por isso que eu falo, olha de maneira, como você tem que analisar as coisas de maneira racional, não de maneira emocional. Então, no processo, o fortalecimento das instituições e no processo democrático, eu acho isso extremamente importante. O que nós temos que ter é conhecimento para interpretar essas informações. Porque, Valdir, eu sei que você é um excelente jornalista, eu estou aqui num programa de televisão, mas nós temos que ter um cuidado muito grande com o que se chama de liberdade de imprensa. Tem que ter um cuidado muito grande, porque se a gente discute essa liberdade de imprensa, a imprensa já fala que nós somos contra a liberdade de imprensa. Eu não sou contra a liberdade de imprensa, eu sou contra a manipulação das informações. Mais uma vez, eu li aqui grampos e denúncias no jornal Assunto de Cidade. Tá? Nos outros jornais, você vê, não, o judiciário denunciou, é completamente diferente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. E no Brasil, nós temos o monopólio da informação. Nós temos praticamente uma única linha editorial. São 10, 15 jornais que praticamente têm a mesma linha editorial. Isso é muito complicado. Diferente dos países
onde a democracia é mais fortalecida, você tem jornais de linha de esquerda, de extrema esquerda, linha liberal, jornais com editorial de extrema direita, e aqui no Brasil nós não temos isso. Então nós temos um monopólio das informações e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, de maneira racional, nós temos que buscar outras fontes de informação. E hoje, você sabe que as redes sociais nos facilitam muito isso. Né? Mas também pode induzir a erro. Muitas vezes o camarada vê lá uma notícia numa rede social lá, eu soube, ou o camarada, às vezes por uma fé também, olha, eu soube que o fulano vai ser indiciado, e o cara gosta daquela notícia porque agrada a ele, ele replica, passa para todo mundo. Isso daí aconteceu semana passada com o GDI. Tiraram o GDI dos cargos comissionados e colocaram nas redes sociais que todos os funcionários perderam o GDI. Aí já tinha grupo falando em greve, em manifestação, e não era nada disso. Aí eu concordo com você. Por isso... buscar a informação correta. Por isso que nós temos que analisar as coisas de maneira racional. Eu falo muito isso, Valdir. Se você pegar aí as outras gravações do seu programa, você vê que eu falo... Nós temos que analisar as coisas não de maneira emocional, mas de maneira racional. Porque é muito fácil, eu vou mudar um pouco de assunto, é muito fácil a gente discutir a diminuição da maioridade penal quando 2 dias antes teve um adolescente que estuprou e matou uma pessoa. Aí nós estamos fazendo uma análise de maneira emocional. Agora, racionalmente, é uma outra questão. Então, eu entendo, eu compreendo que no futuro, inclusive eu até tomei a liberdade de escrever isso, no futuro eu acredito que esse processo vai fortalecer as instituições democráticas no Brasil. Nós vamos sair ganhando de todo esse processo, mas temos que trabalhar de maneira racional, temos que ter muito cuidado para analisar essas coisas. E essa, acho que me parece que é o centro da questão, né? Porque no calor das emoções, né? Agora todo mundo está querendo ver o Lula preso, a Dilma deposta. Então o cara, a pessoa que vai gostar do veículo de comunicação, se a gente sentasse aqui agora e ficasse falando, esse cara é um ladrão, olha que programa legal, o cara mas na verdade esta responsabilidade que tem que ser, tem que passar por esse processo de maturidade. Né? Então, é exatamente isso. Então, é essa racionalidade que nós temos que ter cuidado agora. Porque manipular as informações é muito fácil. Na realidade, a gente, como trabalha com ciências humanas, a gente trabalha muito com estatística, muito com pesquisa. E você acompanhou o nível socioeconômico das pessoas que participam das manifestações contra o governo e das pessoas que participam das manifestações a favor do governo. Isso fica muito claro. A própria Folha divulgou que 75% das pessoas que foram na Avenida Paulista votaram no PSDB. Inclusive, olha que incoerência, né, Rodi? Isso é uma outra questão. O candidato do PSDB apareceu lá e foi vaiado. Né? Como é que pode as pessoas que convocaram essa manifestação, quando apareceram na manifestação, receberam vai? Então, isso sim a sociologia tem que discutir. É por isso que eu falo que isso faz parte do processo democrático, isso vai fortalecer nossas instituições, e isso no futuro vai gerar um Brasil melhor. A insatisfação é geral, né? A insatisfação é geral. Com a classe política, independente de letras e partidos. Né? Porque nas redes sociais, quem convocou isso, a maioria das vezes, foi o grupo do PSDB. Tá? Mas isso que é interessante. É isso que deve fortalecer nossas instituições. Para reforçar isso que você falou, sem querer fazer uma falsa propaganda, eu vou sempre recomendar, sem prejuízo dos demais programas éticos e coerentes, a audiência do programa Assunto Cidade, que é você que faz, com o prestígio que a gente tem na sua audiência, e o jornal Assunto Cidade, que todo sábado está nas bancas, é o Jornal de Guarujá. Joel, você acha que isso dá reflexo na eleição de outubro? Não, Valdir, nós temos a mania de analisar a questão macro e não analisar a questão micro. O local. O local. Nós estamos discutindo tirar a chefe do governo federal. Mas e a rua que nós moramos? E a escola que nossos filhos estudam? Está tudo ok? Está tudo maravilhoso? Porque a rua que nós moramos, quem administra é o município. E não pode chegar lá na hora da eleição trocar isso aí por um saco de cimento. Isso, a gente ia chegar lá. E não adianta a gente trocar o governo federal se o nosso município não vai ser tratado de maneira positiva. Se o nosso estado não vai ser tratado de maneira positiva. Porque eu vi nessas manifestações
pessoas que participaram pedindo melhoria na segurança, melhoria na educação, melhoria na saúde, só que a saúde é municipalizada, a educação, uma grande parte dela é municipalizada, segurança é responsabilidade do Estado. Então, acredito que o fortalecimento das instituições democráticas, o fortalecimento da democracia, vai fazer com que o cidadão também, quando for se dirigir à votação no próximo dia 2 de outubro, também tenha essa consciência. Mas entenda que não adianta a gente querer mudar o governo federal se a gente não tiver a mesma atenção pelo governo municipal. E como você muito bem falou, né, os outros podem fazer coisa errada, eu não posso. Aí eu vou trocar o meu voto por R$50 por um jogo de camisa para o time do meu, pro futebol e etc, etc. Aí fica difícil. Aí você não consegue, você vai criticar, mas a tua mudança micro você não vai fazer. Pensar globalmente e agir localmente. E agir localmente, exatamente isso. Queria te agradecer mais uma vez, muitíssimo. A gente já até estourou o tempo, mas deixa um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Obrigado, Zé. Mais uma vez eu agradeço o convite e sempre que você precisar estaria aqui na sua bancada para trocar esses momentos bastante positivos. Tá certo. Obrigado, Joel, e boa sorte aí na condução desta campanha salarial 2016. E obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.